acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro que entra em campo hoje em busca de mais uma vitória na Copa da Libertadores da América. Hoje o Cruzeiro jogando contra a Universidade Católica do Chile. É jogo de Libertadores, galera, no Mineirão, às 7 horas da noite. E, gente, o Cruzeiro voltando a jogar uma partida de Libertadores no Mineirão depois de 6 anos. Hoje é dia para os jogadores e para os torcedores deixarem a alma em campo. Cruzeiro já divulgou uma parcial de ingressos, mais de 40 mil ingressos vendidos para essa noite no Mineirão. Quer dizer, é para passar dos 50 mil torcedores hoje no Gigante da Pampulha. E é também para buscar essa segunda vitória na fase de grupos da Libertadores. Na primeira rodada, a gente lembra rapidinho aqui, o Cruzeiro venceu fora de casa, jogando contra o Barcelona de Guayaquil, o Barcelona de Equador, né? É para vencer em casa e para não deixar o Boca Juniors disparar nesse grupo. Porque vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, ó. O Boca já está com 6 pontos na liderança do grupo D. O Boca ontem venceu o Barcelona de Guayaquil por 3-0. Então, hoje, uma vitória do Cruzeiro importantíssima para não deixar aqui, ó, o Boca disparar nessa liderança do grupo D da Libertadores. Agora, o artilheiro do time continua fora. Pois é, o Caio Jorge, né? O Caio Jorge até que jogou nessa estreia contra o Barcelona de Guayaquil, mas ficou fora da última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. E aí, para essa partida de hoje, ele não foi relacionado. O que tá rolando com o Caio Jorge? Gente, desde a final do Campeonato Mineiro, o Caio Jorge tem reclamado de algumas lesões, né? Logo depois da final, ele sofreu um trauma no pé, né? E isso o tirou de 4 jogos do Brasileirão. O problema que ele está sentindo agora é uma lesão no pubis. E essas dores no pubis já estão sendo tratadas desde janeiro. Então o Caio Jorge está nesse tratamento e agora esse incômodo está deixando o Caio Jorge fora desses jogos seguidamente, né? Um cara que faz muita falta pro ataque do Cruzeiro, um cara que já marcou 14 gols nessa temporada. Mas tem notícia boa também vindo do departamento médico. O Romero, né, volante cruzeirense, está liberado do departamento médico e foi relacionado para essa partida. O Romero, ele sentiu dores na coxa e ficou fora dos últimos 3 jogos do Cruzeiro. Contra o São Paulo pelo Brasileirão, na estreia contra o Barcelona de Guayaquil e na Libertadores, né? E contra o Bragantino. No último jogo, o Gerson entrou no lugar do Romero, fez a dupla com o Lucas Silva e jogou muito bem. Então vamos ver como é que o Arthur Jorge vai conseguir encaixar o Romero agora, né? Já que ele está liberado pelo departamento médico e está junto e à disposição do grupo. E como que o Arthur Jorge deve montar o time? Pois é, vamos dar uma olhada na provável escalação aqui. E a gente está colocando aqui o mesmo time que jogou contra o Bragantino e conseguiu a vitória de virada por 2-1. Matheus Cunha no gol, Fagner na direita, conseguindo aí se destacar como o lateral direito titular. Na dupla de zaga, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Mais uma vez o Jonathan Jesus, a gente colocando ele aqui no lugar do Djalma. E aqui o Kaique na lateral esquerda. No meio de campo, como o Romero ainda está voltando, a gente não está colocando o Romero como titular aqui não. Então, na volância aqui, Lucas Silva junto com o Gerson. Os dois jogaram muito bem contra o Bragantino. Christian, Matheus Pereira e Arroio. E lá na frente, mais uma vez, sem o Caio Jorge, o Neiser Villarreal. Neiser Villarreal, que deixou dele no jogo contra o Bragantino, mas também perdeu muitas oportunidades. Perdeu oportunidades porque ele participou da criação das jogadas. Um cara muito rápido e pode deixar o golzinho dele também no Mineirão hoje. A torcida tem que apoiar o Neiser, porque perdeu alguns gols no jogo contra o Bragantino, mas deixou dele também. O atacante tem que sempre deixar o gol dele e o Neiser fez o papel dele também. Deixou a marca. Agora, falando de Arthur Jorge, o Cruzeiro surpreendeu e já renovou o contrato com o técnico. Gente, surpreendeu demais da conta, porque o Arthur Jorge foi anunciado no dia 23 de março. Quer dizer, tá batendo um mesinho agora que o Arthur Jorge chegou no comando do Cruzeiro, né? Esse contrato, quando ele assinou, foi até o fim de 2027. E é o que acontece normalmente. Normalmente é assim. O técnico chega, assina o contrato até o fim da temporada, até o fim do ano, né?
até o fim do ano seguinte, que foi o caso do Arthur Jorge até 2027. Aí, 4 jogos depois, em que ele conseguiu 3 vitórias e 1 derrota, o Cruzeiro ontem anunciou um contrato prorrogado até 2030, quer dizer, ainda tem 2026, 27, 28, 29 e até 2030. Movimento muito ousado, mas que pode ser muito importante nesse momento do Cruzeiro, né? O Arthur Jorge tem uma boa relação com o Cruzeiro. O Pedro Lourenço, que é o Pedrinho, né, o dono da SAF do Cruzeiro, disse que confia no potencial do Arthur Jorge e que, além disso, está todo mundo atrás de um grande técnico. O Pedrinho entende que o Arthur Jorge é esse grande técnico e quis garantir a permanência do português. Esse tipo de contrato mais longo, o que faz? Blinda o clube e também o próprio técnico. Porque, por exemplo, com um contrato até 2030, com multas e acordos que esses contratos normalmente têm, o Cruzeiro não vai sair demitindo o Arthur Jorge, né, depois de uma sequência negativa ou então de uma pressão da torcida. E tem outra. O Cruzeiro já ofereceu, por exemplo, um contrato longo de 5 anos para o Leonardo Jardim. Aí o Leonardo Jardim não aceitou, saiu. 3 meses depois, fechou com o Flamengo. O próprio Arthur Jorge, depois de ser campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo lá em 2024, saiu do Botafogo. Então agora é papel assinado até 2030. E a gente tem aqui no futebol brasileiro um grande exemplo de sucesso de um trabalho duradouro com o técnico português. Quem que é? O Abel Ferreira, né, técnico do Palmeiras. O Abel, que já foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, já foi jogar Mundial. Então, assim, é um exemplo que o Cruzeiro está se espelhando também nessa longevidade, né? Inclusive, Palmeiras sempre brigando por títulos, né? E hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Cruzeiro com esse exemplo, com o Arthur Jorge também. Desejando aí, ó, boas energias até 2030 nesse trabalho. Comendo pão de queijo, meu amigo. Muito tempo, hein, Marcelão? Fala, galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira de Copa Libertadores. O Cruzeiro em campo diante da Universidade Católica, com o Mineirão cheio, buscando aí a segunda vitória em 2 jogos para ficar com uma situação muito boa no grupo D da Copa Libertadores. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira de Copa Libertadores para o Cruzeiro. É a segunda rodada do grupo D, fechando a rodada porque ontem teve o Boca Juniors vencendo a segunda, hein? 3-0 para cima do Barcelona de Guayaquil, jogo em Buenos Aires, La Bombonera, e o Boca lidera o grupo com 6 pontos. O Cruzeiro pode chegar também aos 6 pontos e aí abrir uma vantagem importante em relação à Universidade Católica e também a Barcelona de Guayaquil. Depois desse jogo, o Cruzeiro terá no dia 28 o Boca Juniors em casa para fechar este primeiro turno, vamos dizer assim, do Grupo D da Copa Libertadores. Hoje no Mineirão, um público aí na casa de 45 a 50 mil torcedores. Ainda tem ingresso à disposição, muito ingresso inclusive, ingresso.cruzeiro.com.br. Bora lá comprar quem puder. É fundamental o Cruzeiro vencer esta partida diante da equipe chilena. O técnico Arthur Jorge, de contrato renovado agora até o final de 2030, ele vai confirmar o time somente naquela escalação oficial. Na pré-eleição ele fala com os jogadores. Vamos ver aí se algum titular vai ser preservado em relação à equipe que derrotou o Red Bull Bragantino. Por exemplo, Fagner saiu bastante cansado. O Jonathan foi substituído nos 2 jogos em que ele foi titular contra Barcelona e contra Red Bull Bragantino. Faz mais alguma alteração? A ideia é ter um Cruzeiro bem forte para, repito, buscar a 3ª vitória seguida na temporada, a 4ª em 5 jogos, e aí confirmar mesmo um momento bem diferente em relação ao que era vivido com o técnico Tite. O Lucas Romero é a novidade entre os relacionados, a princípio deve ficar como opção no banco. O Cruzeiro que não tem ainda o Caio Jorge, já falamos sobre toda a situação do centroavante da camisa 19 e com isso Neisser Villarreal deve receber mais uma oportunidade de iniciar
a partida. O Cruzeiro joga nesta quarta-feira, depois enfrenta a equipe do Grêmio. Jogo no sábado, às 8h30 da noite no Mineirão. Para este duelo contra a equipe do Grêmio, a expectativa é de que o Caio Jorge possa estar à disposição. Por falar no Grêmio, o time gaúcho derrotou o Riestra da Argentina por 1-0, jogo bem difícil. O Grêmio mesclou o time e vem aí para Belo Horizonte com o técnico Luiz Castro bastante pressionado. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!